Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz, igreja. Misericórdia, irmãos. Estão desanimados? Graça e paz, igreja. Deus, Ele renova as nossas forças, irmãos, a cada dia. Convida a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 13 até o versículo 15. Nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 15, agradecendo a Deus por mais essa noite, onde nós vamos fazer memória do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sacrificou sua vida para fazer a vontade do Pai, sacrificou a sua vida por todos nós. Hoje eu e você estamos aqui adorando e vamos fazer memória disso que Jesus fez por mim e por você. Foi Ele que tornou possível essa noite nas nossas vidas. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quero que os irmãos memorizem amigos. Memorize aí, irmãos, essa palavra, amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Só até aí, os irmãos já podem se sentar nessa noite, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos trazer uma palavra que Deus me deu nessa manhã. Até hoje de manhã eu estava pensando que eu ia pregar outra palavra, mas hoje de manhã Deus foi e confirmou, falou: não é isso que você vai pregar. Você vai pregar sobre este tema que eu estou te mostrando agora. Então o tema dessa noite, irmão, se chama Amigo Leal. Vamos falar sobre isso, amigo leal. Eu estava ali em casa estudando para a revista, a lição da terça-feira do estudo bíblico da palavra. E aí, quando eu estava estudando sobre aquela lição, aí eu ouvi falar sobre este tema de amigos. E aí eu senti Deus confirmando no meu coração que a palavra que eu tinha que pregar nessa noite é uma palavra que fala de amigos, de amizade. E aí o interessante é que logo depois, conversando com minha filha, eu falei para minha filha um pouquinho da palavra, né? Falei: Suzane, essa palavra que Deus me deu noite, então vou estar pregando sobre esse tema. Passou um pouquinho, minha filha foi lá para o quarto dela e minha filha voltou. Aí minha filha me fez uma pergunta, falou: pai, o senhor sabia que hoje é o Dia Internacional da Amizade? Eu falei: eu não sabia disso não. Ela disse que hoje é o Dia Internacional da Amizade, né? E ela me perguntou: você sabia ou não? Porque o tema é amigos, né? Para ver como que Deus confirma. Aí eu cheguei hoje aqui na igreja, aí ela veio aqui falar no meu ouvido e falou: pai, antes do Senhor falar aquela palavra, antes de Deus confirmar para o Senhor aquela palavra, nós já tínhamos escolhido um louvor. E o louvor que nós escolhemos é um louvor que fala sobre isso, sobre aquele versículo que o Senhor me falou, e fala sobre amigos. Então, irmãos, é isso que Deus quer falar no meu e no seu coração nesse dia de hoje, sobre a questão de amigos. Primeira coisa que nós temos que dizer, que até mesmo Deus desenvolveu amizades. Até mesmo Deus, Ele desenvolveu amizades nessa terra aqui. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele falava com Moisés como se estivesse falando para um amigo. A Bíblia diz que Deus, Ele fez conhecido as suas obras para o povo de Israel, mas os seus caminhos Ele fez conhecido a Moisés. Ou seja, o povo de Israel conheceu as obras das mãos de Deus, as bênçãos do Senhor, as ações que Deus faz na vida do povo. Mas Moisés, ele foi mais profundo. Moisés conheceu os caminhos do Senhor. O que significa isso, pastor William? Moisés conheceu a intimidade do Senhor. Porque amigo é assim. Amigo conhece a intimidade do outro. Você não vai contar suas intimidades para uma pessoa que você não confia. Você conta a sua intimidade para um amigo, para uma pessoa que você confia. Então Deus tinha Moisés como amigo. A Bíblia nos ensina também que Abraão foi considerado amigo de Deus. E a Bíblia ensina também que Enoque, ele andou com Deus. Você também não vai andar com o inimigo. Você anda com amigo. Tem um ditado que diz: mantenha os seus amigos por perto e os seus inimigos mais perto ainda. Tem um ditado que diz isso.
Mas é no sentido, irmãos, de você saber o que o seu inimigo trama contra você. Você tem que estar esperto quais são as armadilhas. E nós sabemos que o nosso inimigo é o Satanás, né? Ele está aí para matar, roubar e destruir. Nós temos que saber como ele trabalha nas nossas vidas, como ele quer nos destruir. Então é importante ter informações. Mas você não anda com o inimigo, você anda com um amigo. Então, até mesmo Deus mostrou a importância da amizade nas nossas vidas. Porque, irmãos, a nossa vida gira em torno de relacionamentos. Aonde você vai, você tem que se relacionar. Você só não vai se relacionar se você viver num mundo isolado de tudo e de todos. Mas Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para nós termos relacionamentos. A nossa vida gira em torno de relacionamento na nossa família. A nossa vida gira em torno de relacionamento no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, na igreja e na sociedade. A nossa vida gira em torno de relacionamentos. Tem vários versículos da Bíblia, principalmente de Provérbios, que eu poderia citar aqui, que fala de amizades, que fala de amigo, que fala que tem amigos que é mais chegado que irmãos, que fala que é sempre bom ouvir um conselho de um amigo. A Bíblia também alerta sobre o perigo de falsas amizades, de amizades que podem nos levar para o caminho errado, de amizade que pode nos levar para o caminho das trevas. A Bíblia fala que nós não podemos seguir o conselho dos ímpios. E o verdadeiro amigo é aquele que te aproxima de Jesus. Se você tiver uma amizade que te afasta de Jesus, isso não é amizade, irmãos. Isso é uma armadilha do inimigo para que você venha perder a bênção, para que você venha perder a salvação. No mundão, eu tinha muitos amigos, mas eram amigos do mundo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, a maioria desapareceu. Nem todos. Ainda eu tenho amigos que, independente de religião, não são evangélicos, não são cristãos, mas ainda tenho amigos de trabalho, amigos que eu conheço ainda, que independente de religião, ainda eu posso considerar que são meus amigos. Por quê? Porque não me desejam mal. Muitas vezes se preocupam, perguntam como eu estou, e quando me vê, eu vejo a alegria dessas pessoas. Então esses nós podemos considerar amigos, mesmo independente de religião. Mas a maioria das amizades que eu tinha no mundo, não eram aquelas amizades que me aproximavam de Jesus, e todos eles, a maioria, se afastaram quando eu entreguei minha vida para Jesus. Mas na nossa caminhada, Deus, Ele levanta também amigos verdadeiros para nos ajudar na caminhada. Porque quando eu estava estudando essa lição, uma coisa também me chamou a atenção. Porque assim como Deus desenvolveu amizades, aí Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo também desenvolveu algumas amizades interessantes sobre essa terra. Na lição que eu estava estudando, fala ali da amizade que Jesus desenvolveu com a família de Lázaro. A família de Lázaro era Marta, Maria e Lázaro, né? Jesus, ele tinha uma amizade com aquela família. Jesus era amigo daquela família. Tanto quando Lázaro morreu, mesmo Jesus sabendo que ia ressuscitar Lázaro, vai dizer que Jesus chorou. Jesus sempre visitava aquela família. Jesus estava sempre ali procurando saber como estava aquela família. Então Jesus era amigo daquela família. Agora, sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Uma coisa que me chamou a atenção é que na leitura que eu estava fazendo ali, falou que Jesus, essa amizade que Jesus desenvolveu com a família de Lázaro, foi muito importante para o ministério de Jesus. Aí isso me acendeu uma luzinha assim, né, na minha mente. Eu falei, rapaz, isso é interessante. Porque Jesus, além da família de Lázaro, Jesus também, ele se tornou amigos dos seus discípulos também. A Bíblia vai dizer que Jesus amou os discípulos e amou até o fim. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse texto. Uma coisa interessante que Jesus, ele quando considerava um amigo, ele não abandonava esse amigo, ele não deixava de ser amigo. Mesmo quando Judas traiu Jesus, vai dizer ali que quando Jesus ia se entregar ali para os soldados chegaram ali para prender Jesus, aí Judas chegou para quê? Para trair Jesus com um beijo. Judas ia identificar quem era Jesus através de um beijo. Judas falou, aquele que eu beijar é que é Jesus, aí vocês podem prender. Então, quando Judas chegou até Jesus para dar esse beijo em Jesus, Jesus falou o seguinte, amigo, para que viestes? Olha, irmãos, como isso é forte. Amigo, para que viestes? O que você tem que fazer, faça logo. Faça o que você tem que fazer. Jesus chamou de amigo. Mesmo sendo traído, mesmo sendo vendido, imagina a decepção, você ser traído por um amigo. Traição dói, não dói, irmãos? Traição, principalmente de uma pessoa que você gosta, dói muito. Agora, Jesus, ele não guardava rancor. Jesus, ele não guardava ressentimentos. Jesus podia até ficar triste, mas ele não guardava rancor de ninguém, ele perdoava. Ele era perdoador.
Então ele falou, amigo, aqui vier. Chamou Judas de amigo. Jesus não era hipócrita, Jesus não estava sendo falso, não. Jesus, quando é amigo, ele é amigo até o fim. Agora uma coisa interessante, as amizades foram importantes para o ministério de Jesus. Foi isso que eu li e isso me chamou a atenção. Aí eu pensei, até Jesus, até o Filho de Deus, precisou de amigos para desenvolver o seu ministério. Imagine eu e você, irmãos. Nós também precisamos de amigos. Isso me chamou a atenção, porque Jesus falou o seguinte, ó, vocês serão chamados meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então Jesus, ele poderia ali, né, estar dando uma ordem. Jesus era o mestre, os discípulos seguiam o ensinamento do mestre. Mas mesmo Jesus podendo ali ordenar os discípulos a fazer algo, Jesus falou no versículo 15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha, a intimidade que Jesus teve com o Pai, Jesus repassou essa intimidade aos discípulos. Por quê? Porque os discípulos se tornaram amigos de Jesus. Agora, tem amigos que são mais próximos que os outros. É ou não é verdade? Tinha ali 12 discípulos, mas em várias passagens da Bíblia, a Bíblia vai dizer que estava perto de Jesus Pedro, Tiago e João. Esses eram amigos mais próximos de Jesus. Então Jesus também tinha esses amigos mais chegados, esses amigos mais próximos, esses amigos que estavam com ele para o que der e vier. Muitas vezes Jesus tinha que expulsar um demônio, estava lá Pedro, Tiago e João. Jesus estava no Monte da Transfiguração, estava lá Pedro, Tiago e João. João deitava até mesmo a sua cabeça, né, no peito de Jesus. João era muito próximo de Jesus. Pedro estava sempre ali, querendo ir. Para onde Jesus ia, ele queria ir. Se Jesus andava sobre as águas, ele queria andar também. Então, amigos mais próximos. Então, irmãos, isso me trouxe uma revelação dessa palavra para a minha vida e para a vida da igreja também. É que Jesus ele não precisa, irmãos, de servos. Jesus ele não precisa de empregados. É claro que ele conta com trabalhadores. A Bíblia fala que ele conta com trabalhadores para a seara. É claro que a Bíblia diz que ele é o mestre e nós somos servos dele. Mas Jesus, irmãos, ele não quer empregados. Jesus ele não quer servos. Jesus ele quer amigos. A relação de Deus para conosco também é uma relação de amizade. Aí muitos podem dizer assim, pastor William, mas não é uma relação de pai para filho? Sim, mas o pai tem que ser amigo do filho. Tem muitos pais que são pais, mas não são amigos. São distantes. Até tem o título de pai, o nome de pai, mas não são amigos. Agora existe algo interessante também. Tem pais que nem são pais biológicos. Tem pais que são padrastos, mas ainda assim são amigos. Então a relação de pai para com filho tem que ser uma relação de amizade. Eu agradeço a Deus, né, pela vida da minha filha, que eu me considero também que eu tenho uma relação de amizade com minha filha. Eu agradeço a Deus pela vida do meu filho também, considero o meu filho como meu amigo. E eles estão sempre juntos para o que der e vier. Então eu posso dizer que eu tenho vários amigos, mas tem aqueles amigos mais próximos também. Todos nós temos isso. Tem aquele que você confia mais, tem aquele que você tem mais intimidade, e tem aquele ali que tem uma personalidade diferente, um temperamento diferente. Você já não tem assim, né, 100% de confiança, mas não estou dizendo que é amigo, né? Estou dizendo que existem relacionamentos mais estreitos que os outros. Agora tem aqueles também que não tem como confiar, né, irmãos? Vamos falar a verdade. Nós não vamos aqui mentir, né? Tem pessoas nas nossas vidas que nós temos que ter um certo cuidado, porque nem todos vão desejar o seu bem. Estou falando alguma mentira? Graças a Deus, né? Então, irmãos, é isso. A amizade é importante também para a nossa caminhada. Amigo é aquele que te segura na mão e te ajuda a levantar no momento que você se sente ali desprotegido, no momento que você se sente desamparado. Porque nós podemos dizer também o que é um amigo, a definição de um amigo. O que é um amigo, irmãos? O amigo é aquele que te corrige no secreto, mas te defende no público, né? Te defende em público. É aquele que te corrige no secreto, mas que te defende em público. Então aquela pessoa que fala mal de você, que fica te caluniando, que fica aí, irmãos, desejando o seu mal,
fica fofocando da sua vida, fica te desejando que nada dê certo na sua vida, você pode considerar amigo? Não. Um amigo pode até chegar para você e falar, você está errado, você é muito difícil, você é ignorante, você tem um problema de caráter. Pode até chegar e falar isso, porque o amigo não fala mentira, o amigo fala a verdade. Mas ele fala porque ama. Fala, você tem que consertar isso, isso não está certo, isso não está legal. Então ele está ali te dando uma bronca. Mas se ele vê alguém falando mal de você, aí ele vai te defender. Espera aí, ele pode ter vários defeitos, mas ele é uma pessoa boa, ele é meu amigo. Ele é meu amigo e eu não admito que ninguém fale mal do meu amigo. Então esse é um amigo. Porque tem pessoas que te bajulam no secreto, né, quando ninguém está vendo, te bajulam ali, na sua frente te bajula. Nossa, esse irmão é uma bênção, essa irmã é uma bênção. Mas irmãos, por trás, está ali, né, soltando a língua, falando em línguas estranhas. Língua muitas vezes de fofoca, né? Então, é ao contrário, né? Te bajula ali na sua frente, mas por trás está falando mal de você. Isso não é ser amigo. Então nós precisamos de amigos verdadeiros, nós precisamos de amigos leais. E aí eu fiquei pensando, assim como Jesus, ele não queria só servos, assim como Jesus, ele não queria só empregados, ele não precisava só de empregados, ele precisava ali na sua caminhada humana de amigos, assim é a igreja também. Eu quero trazer esse ensinamento para nós aplicarmos aqui na igreja. Irmãos, aqui nós não precisamos só de obreiros, que tem o título de obreiro. Nós não precisamos só de diáconos. Nós não precisamos só de evangelistas, só de pastores, não. Nós precisamos aqui na igreja de amigos. Porque o amigo vai te ajudar. O amigo não vai te abandonar. O amigo, quando você passando um momento difícil, ele vai pegar na sua mão. O amigo, ele vai estar do teu lado. O amigo, ele não vai deixar você guerrear sozinho. O amigo, quando vê você precisando, ele vai oferecer ajuda e ele vai te ajudar. Muitas vezes as pessoas chegam até em mim e falam, pastor William, o dia que o senhor precisar, é só me chamar. Eu falo, eu preciso todo dia. Eu falo logo assim, eu preciso todo dia, irmão. Porque o dia que você precisar, eu falei, todo dia eu preciso. Então não preciso nem chamar, você já sabe que eu preciso todos os dias. Então, irmãos, amigo é igual a um exército. Exército não pode ser composto de inimigos, né? Já pensou? Convocar um exército de pessoas inimigas? Um vai trair o outro, é ou não é verdade? Um vai trair. Um vai trair, vai poder até armar armadilhas para esse outro soldado. Pode levar o soldado à morte. Os soldados, as pessoas têm que ser também, mesmo que não tenha muita intimidade, mas tem que ser amigos juntos num só propósito. Às vezes nós não temos tanta intimidade assim com um ou com outro irmão, mas ainda assim, nós estamos juntos num só propósito. E nós temos que ser amigos de Deus, porque quando nós somos amigos de Deus, quando nós temos um bom relacionamento com Deus, isso aí também vai nos influenciar positivamente em todos os outros relacionamentos. Um amigo fiel a Deus, um homem fiel a Deus, vai ser fiel também ao seu amigo. Um esposo fiel a Deus, vai ser fiel à sua esposa também. Do contrário também é verdadeiro, irmãos. Então nós temos que entender que o nosso relacionamento de amizade, intimamente, tem que ser um relacionamento profundo com Deus, para que isso também possa abençoar todos os nossos relacionamentos. O pastor não precisa só de congregantes, o pastor ele precisa de amigos. Muitos podem ter o nome de congregante, de membro de uma igreja, mas o pastor precisa muito mais do que isso. O pastor precisa de amigos, irmãos. O grupo de louvor precisa muito mais do que integrantes. O grupo de louvor precisa de amigos para compor esse grupo, né? O líder do grupo de louvor precisa de amigos para ajudar ele. Nem sempre ele vai estar bem. Às vezes ele vai estar ali meio jururu. Então ele precisa de um amigo. E graças a Deus Deus tem levantado, né? A Suzane precisa de amigas no grupo de louvor. A Maria Clara precisa de amigos. O Pedro precisa de amigos. A Alice precisa de amigos. A Ana Clara, né? Perdão. É Ana Clara, Maria Clara. Dá um tilt na cabeça. Então, irmãos, o que acontece? Nós precisamos de amigo na caminhada, na obra do Senhor. O grupo de mulheres precisa muito mais do que integrantes para o grupo de mulheres. O grupo de mulheres precisa de amigas. Os varões precisam muito mais que integrantes para o grupo de varões também. Os varões, eles precisam de amigos, irmãos.
Um soldado não abandona o seu amigo. Um soldado, ele arrisca até a própria vida pelo seu amigo. Às vezes nós assistimos filmes de guerras, filmes reais, né, de guerras, histórias reais, e a gente vê ali aquele amigo, né, aquele soldado que é ferido. Aí quando outro soldado vê ali ferido, ele arrisca a sua vida, ele vai para o meio do fogo cruzado, mas não deixa o seu amigo para trás. Coloca o seu amigo ali no ombro, irmãos. Mesmo que seu amigo não tenha nem chance de sobreviver, mas ainda assim ele fala, não te deixarei para trás. Um amigo não deixa o outro para trás. Jesus, ele falou aqui, ó, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então essa amizade é muito importante para as nossas vidas, irmãos. Agora nós sabemos que nessa terra, nessa caminhada, nós não vamos ter muitos amigos. Não vamos ter muitos, vai ser poucos. Poucos aqueles que vão ser amigos verdadeiros, amigos sinceros mesmo. Mas mesmo que a gente tenha poucos amigos, que essas amizades sejam leais, que essas amizades sejam verdadeiras, que essas amizades te aproximem de Deus e não que te afastem de Deus. Os irmãos lembram daquela passagem, onde havia ali um paralítico, e esse paralítico, ele ouviu falar de Jesus, ele queria ali a sua cura, mas não tinha como ele ir até Jesus, porque ele era paralítico, ele estava ali numa maca, e não tinha como ele chegar até Jesus, porque tinha ali uma grande multidão indo atrás de Jesus também. Aí o que aconteceu? Os amigos dele pegaram ali a maca, abriram um buraco no telhado e levaram ele até Jesus, pendurado ali naquela maca, né? Amarraram uma corda e levaram ele até Jesus, pendurado ali na corda naquela maca, irmãos, para Jesus curar ele. Foram amigos. O verdadeiro amigo é aquele que te leva até Jesus. E aí, irmãos, eu, estudando a palavra do Senhor sobre a vida do apóstolo Paulo, gosto muito de ler sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele homem bruto, foi aquele religioso, né? Foi aquele fariseu muito zeloso ali na lei do Senhor, mas ele não tinha muito amor não, ele tinha muita letra ali, mas não tinha muito amor. Ele perseguia os cristãos, ele não acreditava em Jesus como Filho de Deus, como Messias, e ele autorizava muitas vezes até mesmo os cristãos serem mortos. Ele consentiu com a morte de Estevão. Então o apóstolo Paulo, ele era ali muito sanguinário, ele era uma pessoa ali ruim mesmo. Mas certo dia, certa hora, ele teve ali um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, a visão espiritual dele foi aberta. As escamas caíram dos olhos dele. Ali ele viu que ele estava praticando muita religiosidade, mas não estava praticando o amor. Na igreja não adianta a gente ser assim. A gente ser rigoroso ao extremo, ser muito religioso, mas não praticar o amor. Jesus, ele falou, às vezes vocês botam fardos muito pesados, né, nos ombros dos outros, mas vocês não ajudam nem com o dedo a carregar esses fardos. Então, irmãos, precisamos entender isso. Então o apóstolo Paulo, quando teve esse encontro com Jesus, aí Jesus, ele deu uma ordem para Ananias. O apóstolo Paulo ficou cego, né? E ali ele foi até uma certa cidade e Jesus já tinha dado uma ordem ali para Ananias. Jesus, ele falou, olha, vai chegar até você aí um homem chamado Paulo, e eu quero que você, né, cuide dele, que você receba ele, cuide dele aí. E ele falou, Paulo, aquele sanguinário, aquele assassino? Mas aí Jesus falou, não, mas para mim ele é um vaso de honra. Para mim ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar para você como que é necessário ele padecer pelo meu nome. Ele falou isso para o apóstolo Paulo também. Você vai ver como é necessário padecer pelo meu nome. O apóstolo Paulo começou a sofrer. O apóstolo Paulo começou a sofrer pelo evangelho. Ele tinha a alegria de pregar, ele tinha a alegria de fazer a obra, porque certa vez ele chegou até a falar, com muita alegria eu me gastarei e me deixarei gastar por causa de vocês, pelo evangelho. Então ele era um homem totalmente dedicado, mas ele sofria muito pelo evangelho também. E ali Deus começou colocando algumas pessoas na vida dele. Colocou ali várias pessoas, colocou ali o médico Lucas. Então ele ensinou várias pessoas, ele abençoou várias pessoas, ele ajudou várias pessoas. Mas chegou um momento que o apóstolo Paulo estava quase ali completando a sua carreira. Estava quase terminando o seu chamado. Pouco antes do apóstolo Paulo ser morto, ele escreveu uma carta. E essa carta eu quero ler um trecho aqui para os irmãos. Está lá em 2 Timóteo, quero ler um trecho aqui para os irmãos. 2 Timóteo,
capítulo 4, versículo 9, aí nós vamos ler até o 18. Olha só como acabou a vida do apóstolo Paulo. Apesar dele ter ajudado muitas pessoas, apesar dele ter abençoado muitas pessoas, apesar dele ter curado muitas pessoas, apesar dele ter preparado muitas pessoas para exercer o ministério, como que acabou a vida dele, irmãos? Aqui eu quero ler, começando do versículo 9, que diz assim, ó: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando mais este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Um amigo do apóstolo Paulo, o que fez? Amou mais o mundo e o abandonou. Aqui continua: Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Percebe, irmãos? A maioria começou a se separar do apóstolo, se distanciar do apóstolo, mas teve um que ainda permaneceu até o fim. A nossa oração nesse dia de hoje é que nós sejamos amigos até o fim, irmãos. Não somente aqui na igreja, não somente no ministério, mas que nós conservemos amizades leais até o fim. Aqui continua: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Amigos que são úteis para o ministério. Aqui continua: enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Amigos são aqueles também que vão guardar tesouros inestimáveis da sua vida também. O apóstolo Paulo dava muito valor aos livros, aos pergaminhos, e ele confiou no amigo, deixou na casa de um amigo, confiou, e o amigo guardou esses tesouros. Você vai ter amigos na sua vida também, que vai guardar tesouros inestimáveis sobre a sua vida também. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai confiar segredos para amigos, e os amigos vão guardar esses segredos. Você vai precisar de ajuda de seus amigos também. Você vai confidenciar a sua vida para amigos. Você vai confidenciar segredos. Segredos são tesouros também. Você muitas vezes vai confidenciar sonhos para os seus amigos. Seus amigos vão guardar esses sonhos juntos com você. Não vai sair espalhando, falando mal para todo mundo. Não vai sair falando da sua vida. Vão guardar tesouros até o fim para você também. Aqui continua falando, versículo 14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Olha, Alexandre, o ferreiro, causou muito mal ao apóstolo Paulo. Aí chega aquela parte que nós temos que ter cuidado com amizades que nós escolhemos, porque tem amizades que podem nos causar muito mal. Versículo 15 continua: previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Vão ter aqueles também que vão se opor àquilo que você fala. Às vezes você leva uma palavra de bênção, às vezes você leva uma palavra de correção, vai ter aqueles que não vão querer te ouvir também. Vão ter aqueles que não vão querer ouvir seus conselhos, não vão querer ouvir as coisas certas que você traz para essa vida. Vão rejeitar. Isso faz parte também. E aí no versículo 16 diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Olha só, irmãos. Imagine um homem que se dedicou o tempo todo para salvar vidas, e no momento que ele mais precisou, ele foi o quê? Abandonado. Você já se sentiu abandonado no momento que você mais precisou? Você já olhou para um lado e para o outro no momento que você precisava de ajuda e você não viu ninguém? Não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu já passei. Eu contei aqui para os irmãos um pedacinho do testemunho, né? Teve um dia aí, irmãos, que eu estava tendo que fazer várias coisas, e quando eu olhei para um lado e para o outro, não achei ninguém para me ajudar. Aí muitas vezes a gente reclama, mas a gente não sabe que muitas vezes é Deus querendo trabalhar algo nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa, ninguém quer me ajudar, mas às vezes é Deus que quer trabalhar algo, ou nos ensinar algo no nosso coração. Aí eu reclamei. Falei, Deus, não tem ninguém para me ajudar? Aí Deus me fez lembrar dos Salmos, Isaías 41, versículo 10. Que fala, eu sou o teu Deus, eu te sustento pela minha destra, pela minha mão direita, né? Eu te ajudo. Aí Deus falou, eu te ajudo e te fortaleço. Então Deus falou no meu coração, eu te ajudo. Aí Deus me deu uma frase também na minha mente. Deus colocou na minha mente assim,
Quanto menos ajuda você recebe do homem, mais ajuda você recebe de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo falou: todos me abandonaram. Só que aqui eu não vejo o apóstolo Paulo murmurando, não, ele estava apenas relatando algo. Ele disse, Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. O que o apóstolo Paulo fez aqui? Ele perdoou. Ele falou, todos me abandonaram, mas deixa isso para lá, que isso não seja cobrado. Às vezes, irmão, se a gente não tomar cuidado com o nosso coração, nós corremos o risco de desejar mal para as pessoas. Não me ajudou, eu quero mais é que se dê mal. Tá ali sofrendo, é porque também não quis me ajudar, né, irmãos? Está colhendo o que plantou. Mas olha o que o apóstolo Paulo falou, que isso não seja cobrado. Ele perdoou, ele limpou o coração dele. E sabe o que acontece quando a gente perdoa? Quando a gente limpa o nosso coração, versículo 17 vai dizer, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Irmãos, isso é maravilhoso. Todos abandonaram ele. Só que no lugar dele murmurar ali no final, amaldiçoar os amigos dele, ele falou, que não seja cobrado, deixa isso para lá. Cada um aí teve os seus motivos. Aí ele falou, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Irmãos, mesmo naquele momento que você se sentir abandonado, que você sentir ali que você está precisando de ajuda e você olha para um lado e para o outro não tem ninguém, saiba que Deus está ao seu lado e Ele mesmo é que vai te dar forças. Porque como eu falei, nós temos amigos, nós somos amigos, nós temos amigos, mas nós somos falhos, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós nos decepcionamos? Às vezes nós nos decepcionamos, aí nós colocamos a culpa na pessoa, né? Aí nós falamos, eu fiz o bem para aquela pessoa e aquela pessoa foi ingrata. Aquela pessoa não fez o bem para mim. Eu fiz o bem para ela, mas ela me tratou com ingratidão. Aí nós queremos culpar a pessoa. Só que a culpa não é da pessoa, a culpa é nossa mesmo. Como assim, pastor William? A culpa é nossa mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós depositamos expectativas muito altas em pessoas que são falhas. Deu para entender, irmãos? Nós depositamos expectativas muito altas em pessoas que são falhas. Pessoas que fatalmente vão falhar, uma hora ou outra vão falhar. Então, por mais que a gente tenha uma amizade, por mais que a gente queira fazer o bem, volta e meia nós vamos falhar, irmãos, porque nós somos falhos. Então não temos que culpar ninguém. A maior expectativa que nós temos que depositar é em Jesus, irmãos. Se nós não depositarmos expectativas muito grandes nas pessoas, nós não vamos nos decepcionar, porque nós sabemos que aquela pessoa é falha e ela pode falhar nas nossas vidas. Tem um louvor da harpa que diz, achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Ele é o nosso amigo perfeito. Ele é o nosso amigo que nunca nos abandona. Ele é o nosso amigo que vai estar conosco até o fim. Ele é o nosso amigo que mesmo se a gente errar com ele, irmãos, ainda assim ele vai nos tratar com amor, assim como fez com Judas. Ele vai nos amar até o fim. Eu entendo, se a gente entender isso, aplicar na nossa mente e aplicar no nosso coração, nós vamos viver uma vida muito mais leve. Porque, como eu falo, né? Sempre eu digo isso, a palavra tem que falar primeiro com o pregador, para depois falar com os irmãos. Eu já fiz birrinha várias vezes, já fiquei chateado várias vezes. Porque eu me senti assim, né? Eu senti que eu tratei a pessoa com bondade, fiz algo de bom para a pessoa e a pessoa não retribuiu da maneira que eu achei que tinha que retribuir. Aí eu pensei, a pessoa foi ingrata. Então a culpa era da pessoa? Não, a culpa era minha. Depositei, né, minha confiança, minha expectativa em pessoas que são falhas. Então não foi culpa da pessoa. Mas quando eu comecei a aprender sobre isso, aí eu comecei a viver melhor. É assim na minha e na sua vida, irmãos. Faça o bem, tem um ditado que diz isso? Faça o bem sem olhar a quem? Nós temos que fazer para o nosso próximo sem expectativa de receber de volta. Porque a Bíblia fala, tudo que vocês fizerem, faça como para Deus e não para os homens, porque é do Senhor que você receberá a recompensa.
Então muitas vezes a gente para pensar e fala, ó, já teve momentos na minha vida que eu senti que me trataram com ingratidão. Mas eu penso, mas ainda assim eu não desejo mal, ainda assim eu desejo bem, eu abençoo essa vida, eu perdoo essa vida. Aí sabe o que Deus faz? Deus abre as portas dos céus e Deus te abençoa. Certa vez minha esposa estava até conversando comigo e falou, nossa pastor, mas aconteceu isso e aconteceu aquilo. Pastor não, né, que ela me chama de William, né? Minha esposa me chama de William, né? Ela falou, nossa William, aconteceu isso, aconteceu aquilo e aconteceu aquilo outro. Aí irmãos, nós sofremos assim algumas decepções. Aí mesmo assim, vidas precisaram de nós de novo. Aí o que nós fizemos? Nós ajudamos de novo, irmão, sem olhar quem. Aí minha esposa até me lembrou, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falei, mas Nilma, é por isso que Deus nos abençoa. Você se sente abençoado por Deus? Eu me sinto, irmãos, abençoado por Deus. Eu falo, é por isso que Deus nos abençoa. Porque nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós temos que vencer o mal com o bem. Então a pessoa te decepcionou? Amém, perdoe ela. Se ela precisar de novo, ajude de novo, irmãos. É claro que tem que ter cuidado. É claro que tem que pedir uma direção para Deus, porque muitas vezes Deus vai querer tratar. Mas se Deus te der a direção de ajudar, não negue a ajuda, porque é o próprio Deus é que vai te recompensar. Na igreja, se nós tivermos essa consciência também, é como minha esposa falou aqui no começo, nós não vamos fazer as coisas para agradar A, para agradar B. Se agradar, amém, é benção. Mas nós vamos fazer as coisas, irmãos, para agradar o nosso Deus em primeiro lugar. Então a mensagem que fica é que a igreja não precisa só de obreiros, a igreja precisa de amigos. Eu vejo minha esposa é muito batalhadeira, né? E este mês mesmo, eu fiquei até pensando, fiquei meio preocupado com ela. Porque este mês foi o mês, né? Como ela cuida da consagração, foi o mês que a Neide mudou, a irmã dela, e a irmã dela, pense numa amizade, irmãos, que essas duas têm, né? A Neide se mudou, Neide se distanciou, e aí, no mesmo mês, a missionária Raimunda também viajou. Que a missionária Raimunda também ajuda aqui na consagração, né? Aí, graças a Deus, Deus levantou as outras irmãs para ajudar a minha esposa no momento que ela mais precisou. Porque eu fiquei preocupado, né? Já pensou, irmão? Você precisa de amigos, precisa ou não precisa, irmã Elisete, para dar força? Agora, já pensou, irmãos? Tivesse um ido embora, a outra viajado, e não tivesse levantado ninguém, como que minha esposa ia ficar aqui nessa consagração? Ela deu testemunho que chegou aqui uma vez, ela estava sentindo uma angústia muito grande. É as lutas espirituais. Mas aí Deus levantou amigas. E uma coisa que eu observo na vida da minha esposa, irmãos, que minha esposa ela tem amizades que têm ajudado ela na caminhada. Amizades que realmente se preocupam com ela, pergunta por ela, pergunta pela obra. Eu também tenho amigos que se preocupam com a obra, pergunta como está indo a obra, pergunta como nós estamos mantendo a obra. Tem pessoas que se preocupam, porque o verdadeiro amigo, ele vai se preocupar. Agora, quem não tem aquela amizade profunda, não vai querer nem saber, irmãos, como você está se virando, o que vai acontecer. Então, olha a importância de um amigo verdadeiro. E aqui, só para encerrar, no versículo 18 vai dizer, ó, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então, mesmo que tenha pessoas que te desejam o mal, mesmo que tenha pessoas que tenham inveja da sua vida, mesmo que tenha pessoas que desejam a tua derrota, irmãos, o Senhor vai nos livrar de todo mal. Eu costumo dizer, nós não temos que focar para as coisas que estão dando errado, nós não temos que focar para o que é ruim, nós temos que focar para aquilo que é bom. Se muitas vezes você sente falta de alguma ajuda de um lado, você tem que olhar para o outro lado que está te ajudando, para você encontrar forças. Porque muitas vezes nas nossas vidas nós temos a tendência de olhar só para as coisas ruins, mas esquecemos das coisas boas que Deus faz na minha e na sua vida, irmãos. Então a nossa oração e a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite de hoje, vamos ser amigos, amigos leais, amigos sinceros e amigos até o fim. A igreja está precisando de amigos para a pregação da palavra, para conquistar mais e mais almas que estão perdidas aí neste mundo. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem. Quem crê, irmãos, aplauda a palavra do Senhor nessa noite, irmãos. É a palavra que os irmãos estão aplaudindo, não é o pastor, é a palavra do Senhor nessa noite.